Bom, nós abrimos a conferência do Pacto falando de estratégias e de números, mas vocês já sabem de onde esses números foram coletados? O nosso índice ESG de equidade racial, IEER. Esse processo, ele se dá através da certificação de empresas pelo Pacto. E com o coração muito feliz e envaidecido, eu amo essa parte, juro para vocês. Respondendo ao nosso propósito, como eu falei hoje de manhã, eu vi uma fala da Viola muito que me impactou, até repostei nos meus stories. Ela fala sobre propósito. Eu falei no café da manhã, não sei se todos estavam, acredito que não, mas propósito não é o que você faz. Propósito é o resultado do que você faz. É aquilo que atinge as pessoas e transforma a vida delas. Então, a gente está aqui, de fato, cumprindo o propósito, fazendo e vendo essa transformação acontecer. E é uma pergunta boa para as pessoas aqui, né? Qual é o seu propósito de vida? Vão para casa pensando. Muito bom a gente pensar sobre isso. Eu acho que vale. Escrever também é muito bom. Eu fiz esse exercício de escrever, eu estou me estendendo, eu sei. Eu fiz esse exercício de escrever sobre os meus sonhos. Mas isso eu vou deixar para falar depois. E de ter uma ação coletiva em prol da equidade racial. Eu vou e volto. Mas que envolvesse empresas e educação. Eu convido a nossa presidenta do Pacto, minha querida professora Vânia Santana, e o nosso diretor executivo Gilberto Costa para juntos recebermos as empresas que estão sendo certificadas hoje. Vamos a elas? Nós teremos a ADP representada aqui pela gerente de recursos humanos, nossa querida Cláudia Perazio. Vem por aqui. Vem por aqui. Carlotas, representada aqui pela Fabiana Gutierrez. E pela Adailza Barbosa, coordenadora de educação. Novo Nordisk, representada por Elizabeth Strina, diretora de Pessoas e Organização. Ambima, representada aqui pela Eliana Marino, superintendente de gente. Fiquem aqui sobre o tapete que a luz é mais bonita e as fotos vão ficar mais bonitas ainda. É isso aí. E pelo Gessé Oliveira, coordenador de comunicação, desenvolvimento organizacional, diversidade e inclusão. Rapaz! Gostei disso, hein? Vamos aumentar isso? Que tal? Vou ficar feliz a beça. Fujifilm, aqui representada por Wellington Esteves, SPO da Fuji. Ele deve estar vindo aí. Convido também a nossa querida, gravidíssima Paula Batista, fundadora da consultoria Ser Antirracista. Convido também Gilberto Álvares, diretor de ESG da Educafro. Todas certificadoras do Pacto. Giba, começa comigo? Quando você pensou no Pacto, você já tinha imaginado que esse movimento, essa potência aconteceria? Olha, a gente queria muito impactar a sociedade, mas olhando... Legal, obrigado. Olhando as pessoas aqui nesse palco, olhando toda essa plateia aqui, participando desse evento maravilhoso, eu estou realmente muito positivamente impressionado pelo nosso compromisso enquanto sociedade com a equidade racial. Então, acho que tem uma mensagem muito clara
que a nossa agenda não está recuando em momento nenhum. Está todo mundo engajado, depois de uma COP, depois de toda essa agenda complicada que foi o mês de novembro. E, principalmente, eu estou muito feliz, como eu falei lá no Rio, com os relatórios das certificadoras. Eu já elogiei vocês anteriormente, vou continuar elogiando. Trabalho sendo feito de uma forma maravilhosa, extremamente profissional. Os relatórios estão lindos, eu fico lendo o tempo todo, porque é sobre isso. É sobre como apoiar as empresas, todas aqui focadas na causa racial, como trabalhar em conjunto e não como apontar o dedo. É como sentar junto, entender o problema e chegar juntos nas soluções. Obrigado mesmo. Obrigada, Giba. E tu, minha amiga, vem cá. Eu sei que a gente sempre fala sobre isso. Eu não precisaria nem lhe perguntar. Mas, como a gente precisa ser resistente e insistente em algumas narrativas, para que elas cada vez mais fiquem mais fluidas, né? Entre nós, entre os aliados e parceiros, qual é a importância deste momento de ter essas empresas publicamente comprometidas? Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero super agradecer a presença de todos e todas vocês. Eu acho que a gente está fazendo um encontro muito rico, com muitas ideias. Acho que tem muita franqueza na apresentação de resultados e também de reflexão. Nós concordamos com algumas partes, outras nem tanto. E nós também podemos sempre dizer se vai funcionar na nossa organização ou na nossa empresa ou não. Eu acho que nós vivemos uma diversidade no mercado de trabalho muito ampla e as empresas têm culturas muito diferenciadas. Mas, de qualquer maneira, o importante é que a gente tenha sido capaz de construir com as conferências do Pacto um ambiente que pode falar de relações de trabalho, ambiente de trabalho, governança e inclusão e mais temas sensíveis que é fazer a equidade racial. Então, eu super quero agradecer a presença de todos vocês esse tempo, porque estamos definitivamente no mesmo barco. E aí, para responder sua pergunta, Bel, eu acho que um momento como esse, né, das empresas, eu posso imaginar a luta diária, o trabalho diário para você implementar políticas, programas e projetos que vêm transformar uma percepção absolutamente negativa da população negra no Brasil. Então, vocês, de qualquer maneira, já estão super de parabéns por ir de encontro ou contra uma percepção que no Brasil está instalada há 5 séculos. Então, vocês são super vitoriosos por estar aqui porque compraram essa responsabilidade. Então, esse é o caminho. Então, eu acho que estou muito feliz de ter vocês aqui. Tenho absolutamente certeza que vocês estão tentando dar o seu melhor, que deve ter dias que vocês saem do trabalho muito tristes e outros dias mais alegres, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, como uma mulher negra, é assim mesmo. Então, e outra coisa, como eu sou super carioca, a gente costuma usar muito, quem não sabe brincar, não desce pro play. Perfeito. E se não estão preparados, não venham. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que só para terminar mesmo, o que eu quero, aquilo ali é o meu tempo, meu tempo, e que já está terminando. Mas o que eu acho que é importante no pacto, é claro que eu estou nessa praia há muito tempo, né, Ricardo Henriques? Eu estou nessa praia há muito tempo, mas é claro que eu fico feliz de ter cada vez mais pessoas mais jovens lidando com esse tempo,
E eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês são vitoriosos por estarem nesse projeto, nesse programa, porque vocês estão sendo capazes de ver vitórias ao tempo da vida de vocês, certo? Eu sou uma vitoriosa porque lutamos por política de ação afirmativa nas universidades e hoje eu tenho universitários e universitárias negros formados. Então, essa é a luta do meu tempo. E eu acho que eu quero que seja a luta de vocês também. Só para terminar, é muito importante, é muito bom que todos nós, digamos agora, e Giba que gosta muito dos indicadores dos números, quando você tem 56% da população de um país como o Brasil, que se autodeclara preta ou parda, eu vou dizer para você o seguinte: isso não tem volta. Isso são as pessoas que estão se autodeclarando, se colocando nesse pertencimento racial. E é bom para vocês saberem que lá, em 1990, antes do censo de 90-91, as pessoas no Brasil que se declaravam pretas eram apenas 4,2%. Costumava falar para o Betinho que com certeza estávamos todas na Bahia, né? Herbert de Souza, que foi meu chefe durante muito tempo. E hoje nós somos 11%. Então, vocês são parte dessa história, dessas 56% da população. Então, estão todos de parabéns. As empresas estão de parabéns, mas vocês estão particularmente de parabéns, porque a gente sabe que a luta é dura. Mas é isso. Quem não sabe brincar. Então tá. Muito obrigado. Vamos à festa. E é realmente um privilégio poder ganhar esse momento. Viu? Então agora vamos ouvir as empresas. Eu peço que... É você, não sou eu não. Nossa, eu sou muito acelerada. Vai, amiga. Eu peço que contem qual a importância dessa certificação nas suas organizações. Começando pela ADP Cláudia, Carlotas Fabianas. Fabiano. Fabiana. Cláudia. Carlotas vai ser a Fabiana. A ADP é a Cláudia. Ah, sim. Então vamos lá, Cláudia. Toma aqui. Cadê? É vez. Esse certificado, ele não é só um certificado para a ADP. Para a gente, ele marca exatamente a necessidade da gente tentar consertar esse elevador social, que está quebrado há muito tempo. Esse certificado, ele mostra para a gente o quanto que a gente se perdeu ao longo do tempo, como pessoas. A gente precisa de um certificado para falar que a gente está no caminho certo, quando a gente nunca deveria ter saído desse caminho. Esse certificado significa que a gente vai continuar lutando. A professora falou muito bem. Não é fácil. Não é fácil ser uma pessoa preta em posição de liderança. É solitário às vezes. A gente quer fazer mais, quer implementar mais coisas, mas a gente tem que se aproveitar dessa posição e continuar fazendo o nosso papel. A ADP saiu de um índice de 28% de pessoas pretas trabalhando com a gente para o último censo que aconteceu esse ano para 35%. Foi um salto importantíssimo, foi muito duro chegar nesse número, mas a gente tem que continuar. Isso aqui diz que a gente entrou para lutar e continuar lutando e levando empresas com a gente. A ADP está muito consciente de que este é o início de um caminho. Eu estou falando de 35% num país onde nós somos 56%. Então, a gente tem um caminho muito grande pela frente, mas a gente já entendeu e estamos fazendo a nossa parte.
Hoje nós abraçamos completamente, somos uma empresa muito mais diversa do que há um tempo atrás. Nós entramos nesse jogo para jogar o jogo e para falar que nós sim somos uma empresa diversa e os nossos colaboradores, eles entendem e nos dá este nome como uma das empresas. 98% dos nossos colaboradores, né, Cláudio, nos anuíram aí este ano como uma empresa completamente diversa. E a gente quer continuar. São 98% dos nossos colaboradores que acham que a empresa é diversa, mas a gente quer 100%. Esses 2% a gente precisa procurar e continuar fazendo o nosso trabalho. Então, esse certificado vem só falar para a gente que a gente tem que continuar no caminho. Vou passar agora para o Cláudio, nosso diretor de implantação sênior. Obrigado. Me lembro da primeira reunião que eu fiz com o Giba, logo que eu cheguei à ADP, para a gente se tornar signatário do pacto. E ali foi o embrião, eu estava até falando com a Cláudia há pouco tempo, porque sermos signatários do pacto abriu as portas para que a gente pudesse conectar a outras pessoas, a outras empresas, e no passo seguinte nos dá a ambição de nos tornarmos certificados. Durante muito tempo eu preciso confessar que eu ficava pensando, por que eu preciso me certificar? Por que eu preciso mostrar para o mundo que eu sou parte de uma empresa diversa, né? Mas aí, com o passar do tempo, é importante ressaltar que o processo de certificação feito pela Antirracista foi espetacular, nos sabatinou ao máximo, foi muito interessante. Então, a gente está aqui hoje com toda a certeza e segurança de que nós, dentro da ADP, fazemos um trabalho bem feito, porque a certificação foi muito bem feita conosco. E hoje eu paro e eu acho que esse certificado ele é muito importante, primeiro pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo lá há muitos anos, mas fundamentalmente para dizer, aí eu deixo aqui o recado a todos, que a ADP é uma empresa que está de portas abertas para a equidade racial, para receber talentos negros, para que eles consigam crescer dentro da empresa, que eles se sintam suportados, que eles se sintam inclusos de fato. Então, deixo aqui as portas abertas, a gente quer agora aumentar esse percentual, mas fundamentalmente também na liderança, né? A gente tem ainda um gap muito grande, aí nível Brasil mesmo, de pessoas negras que não estão com a caneta na mão. E nessa minha posição de poder relativo, poder impulsionar isso e ajudar com que a ADP vá nesse caminho, me deixa bastante feliz. Muito obrigado. Parabéns, 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 parabéns. Fiquem aí, depois tem a foto coletiva, tá? Fiquem aí. Agora, isso. Bom, obrigada. Sou Fabi Gutierrez, de Carlotas, sou sócia fundadora de Carlotas, e Carlotas é uma empresa com propósito social de cuidar e olhar as relações. E para a gente, nosso caminho se cruzou com a Paula há alguns anos, muitos, e foi um presente imenso, porque nós, enquanto 4 sócias brancas, a gente pôde olhar para a nossa branquitude, para o nosso espaço de privilégio e entender a responsabilidade que a gente tem, olhando e cuidando das relações, principalmente entre as empresas, como é que a gente poderia fazer a diferença. A Carlotas busca, desde a fundação, né, esse propósito social, então a gente investe 10% do faturamento em levar essas conversas também para as escolas públicas e instituições de assistência, e ao mesmo tempo, né, ajudar as organizações a olharem suas práticas, enfim, a se transformarem através das relações. E para a gente ter o certificado é muito importante, é lembrar todo dia que a gente pode fazer diferente, a gente faz parte do Pacto Global, Sistema B, enfim, né, todas as boas práticas, porque a gente acredita muito no poder transformador das relações, mas acima de tudo, num país como o nosso, lembrar, né, e ter esse compromisso diante da sociedade, de olhar a população negra e se comprometer sempre que a gente tiver oportunidade dentro da nossa organização, principalmente, mas também dentro dos espaços que a gente ocupa, fazendo essa transformação para os clientes e parceiros. Então, é com muita alegria, muita honra, graças a Paula, pela nossa história aí de parceria de muito tempo, que realmente, Cláudia bem colocou, ela sabatinou horrores, e isso é muito
e aí vou falar pessoalmente na condição de branca, isso é muito importante. É uma experiência bastante profunda de olhar o país que a gente vive e o espaço que a gente ocupa, em Carlotas, por exemplo, o quanto a gente pode transformar. E aí eu queria só passar então para a Dai, que é a nossa coordenadora do programa de educação, para ela falar um pouco dessa experiência, dessa troca de estar nesse espaço de educação, que no painel, logo depois do almoço, a gente falou muito sobre educação, né? Eu acho que é algo que a gente se orgulha muito de poder atuar. Boa tarde a todos e a todas. E sim, é um orgulho estar, né, em Carlotas, né, estando em um cargo, na verdade, né, em um papel de liderança, né, como coordenadora. E hoje o nosso propósito, né, de radicalizar as violências, e eu falo violências no plural, a gente vem buscando dentro das escolas públicas, né, trazer, na verdade, melhorar e qualificar essas relações. Esse ano nós estamos com um projeto, né, na verdade uma proposta muito interessante, que para a gente foi muito importante, a gente vem caminhando e estudando, que é apoiar e fortalecer as comissões de mediação de conflitos que todas as escolas municipais aqui de São Paulo têm. Né, e também em Osasco, né, não tem essa política lá, mas a gente atua muito parecido lá também, buscando, na verdade, fortalecer essas comissões, porque é a partir dessas comissões, que são compostas por vários integrantes, né, familiares, gestores, professores, que a gente consegue entender o que acontece dentro do chão da escola, quais são as necessidades e os desafios, e todas essas pautas que vocês trouxeram aqui estão lá no chão da escola. Então, a gente consegue, de alguma maneira, né, buscar prevenir, acolher e restaurar essas relações, né, da melhor maneira possível que a gente consegue com estratégias dentro da área da educação. Então é isso. Então é um prazer estar realmente em Carlotas. Parabéns. Iracema, Itamaracá, seguro São Vicente, nossos abertos sempre a esperar. Quem vai falar é Elizabeth? Sou eu, não sou a Elizabeth, sou a Paula. Você é a Paula. Isso. Nós estamos aqui hoje, eu sou a Paula, a Gris e a Gabi, que são as responsáveis pela coordenação do Programa de Diversidade da Novo. E posso começar dizendo que o certificado, para a gente, é a validação de um programa de diversidade que funciona. Não sei se todo mundo conhece a Novo, mas nós somos uma empresa dinamarquesa e existe um programa de diversidade global vindo da Dinamarca, mas de repente a gente pode pensar que é um país que não precisaria de um programa de diversidade, mas essa preocupação existe. E quando esse programa ele chega para a gente no Brasil, a gente consegue dar o foco que a gente entende ser necessário. E para a gente no Brasil, durante os últimos anos, o foco foi em aumentar a população de pessoas negras na companhia. Então, a gente saiu de um lugar da Novo de subrepresentatividade para um lugar onde a gente cresce no mínimo 2% de pessoas negras ao ano, que é um número expressivo em total de pessoas. Nós não somos uma empresa tão grande aqui no Brasil. E eu posso dizer, como uma pessoa que tem quase 10 anos de empresa, que o programa realmente funciona. A gente vê hoje em dia pessoas diversas andando pela empresa, não só pessoas negras, mas pessoas diversas no geral. E a gente vê o impacto disso no nosso trabalho, a gente vê um resultado real no nosso trabalho e a gente vê um resultado real na nossa população de pacientes. Até porque nós somos uma empresa grande que temos medicamentos aí de alta tecnologia e nós atendemos uma população gigante, principalmente aqui no Brasil, e os nossos pacientes são diversos. Então, acho que o programa vem para validar, o certificado vem para validar o nosso programa e para confirmar que a gente está no caminho certo e que a gente tem que continuar. Acho que para as empresas que têm esse interesse, que têm interesse em apoiar a sociedade, a população negra, afirmar esse compromisso público é importante para que a gente consiga trazer cada vez mais empresas. Acho que não só para a gente aumentar nossa população interna, mas até mesmo para a gente aumentar a quantidade de médicos negros que estão aí atendendo os nossos pacientes. Essa é uma das nossas grandes preocupações.
E acho que a gente conseguiu isso com metas estratégicas, né? Que não sejam metas só do RH, que não sejam metas só da área de diversidade, que sejam metas da companhia de fato e que tenham o aval aí da alta liderança e que consigam engajar desde o estagiário que se sente acolhido até a presidência. Então, acho que o certificado veio aí com uma validação para a gente e a Paula também foi super importante nesse trabalho, nessa mega auditoria que ela fez com a gente. E acho que com mensagem final, a gente está muito junto, né? A Novo vai continuar nesse caminho para a gente conseguir aumentar mais e mais pessoas negras na companhia, médicos negros, enfermeiros e por aí vai. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Paula. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Não desliga meu microfone não, por gentileza, que eu sou uma pessoa que eu gosto de Hablar. entrelaçar os nossos convidados. Olha aí, que Ok? legal. Ali não é Ambima, certo? É Ambima. É Ambima? É. Ih, Eu sou o Gessé. Gessé. Pois é, por isso que eu tô vendo ali. Eliana, cadê o Gessé? Isso. É o cantor. Por favor, Muito Gessé, bom. você me desculpe, tá? Mas é porque eu Não, queria sem problema. mudar essa... Imagina, gente. Eu estou aqui representando a Ambima, né, que é a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros de Capitais. É bem legal falar um pouco sobre a Ambima, porque ela olha para o mercado financeiro. Basicamente, ela é uma autorreguladora de boas práticas para o mercado financeiro, sobre políticas que o mercado deveriam seguir para gerar mais transparência, segurança, olhando aí para fundos, seguradora e outros pilares. E como uma autorreguladora é muito importante olhar para essas questões, porque também nós fizemos um exercício interno. O Giba fala que nós estamos desde lá do começo com a Ambima, desde o começo lá com o Pacto, e nós também, no ano passado, fizemos uma reflexão de também assinar, né, e passar por todo esse processo de autorregulação dos nossos processos. E é interessante falar um pouco sobre isso, gente, porque eu estou praticamente quase 20 anos trabalhando no mercado financeiro. E com essa carinha aqui de 20, tá, gente? E é interessante falar sobre isso porque nós fizemos aqui um papel gigantesco, né, interno, todo um processo de revisão, para que como é que a gente, de alguma forma, conseguíssemos aumentar, né, a nossa representatividade de pessoas pretas e pardas, e para além disso, como é que a gente conseguiria também levar para o nosso público onde nós estamos influenciando, que é o mercado financeiro. Como é que nós podemos mudar também o cenário do mercado financeiro, que nós entendemos que é de pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas pretas e pardas. E nesse processo de revisão das nossas metas e criar políticas, nós saímos de 20% de pessoas pretas e pardas para quase 40% de pessoas pretas e pardas em 2 anos. Então, eu acho que é um número significativo. Obrigado. Um número muito significativo. E aí, eu gostaria que vocês fizessem um aplauso muito legal, porque tem 2 pessoas aqui, gente, que tocam comigo essa pauta no dia a dia, que é a pessoa que está influenciando lá a tomada de decisão. É a pessoa que coloca o shortlist lá na mesa do gestor e diz assim, aqui está o meu talento preto, aqui está a pessoa que você deveria investir, que você deveria contratar e também ter um processo de autorresponsabilidade para contratar essas pessoas. E essa pessoa está aqui, que é a Kioma e o Rafa. Vocês poderiam dar um aplauso para eles, por favor? Porque são essas pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia. E olhando um pouquinho por esse processo aqui de passar por essa autorregulação, acho que foi muito legal, principalmente você que está aqui, a sua empresa talvez não passou ainda por esse caminho, minimamente vai servir para vocês entenderem o que eu preciso fazer. Porque às vezes a gente acha que já chegou lá, né? E não sabemos qual que é o próximo passo. Mas, gente, nós apanhamos um bom sentido da Paula ser antirracista, tá? Né? E assim, foram muitas diretrizes, muitos caminhos interessantes para que de alguma forma ali nós pudéssemos fazer revisão das nossas políticas,
revisão da nossa meta racial, considerando aí o estado onde nós estamos representados, que é São Paulo, né, e Rio de Janeiro, e eu acho que fez muito sentido para a gente. Então, gostaria aqui de primeiramente agradecer, acho que pelo pacto, por essa oportunidade de fazer parte, de caminhar junto com vocês, principalmente aqui por ser antirracista, pela Paula, pelas provocações, por todo o incentivo e pelo relatório maravilhoso, né, que foi formulado, que vai nos servir para criar aqui futuro planos de ações para que a gente de alguma forma possa aí criar novas estratégias para a Ambima, tá bom? Gostaria de me perguntar, vocês querem falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Só? Então tá bom então. Gente, muito obrigado. É isso. Parabéns. Eu estou quebrando o protocolo. Mas eu tenho autoridade por isso. Não é porque eu sou embaixadora do pacto. Eu também. Mas, bem, nesse caso, eu estou muito emocionada de te vir aqui. Eu sou mãe atípica 3 vezes, eu tenho um filho cadeirante não verbal. Você é a voz do meu filho. Apesar dele não falar, e eu não vou dizer que talvez ele nunca fale, porque para o Criador nada é impossível. Mas, de fato, você é a voz dele e a voz de muitos que estão vindo por aí. Então eu fiquei impactada quando eu te vi entrar no palco. Eu fiquei muito feliz. Então eu te dou de todo o meu coração, em nome do pacto, em meu nome, em nome do meu filho e em nome de muitos filhos que virão por aí para ocupar esse lugar. Tá? Exato. A foto mais longe, tá, Fábio? Porque eu tô com a cara com. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Wellington, eu estou CFO da Fujifilm do Brasil, uma multinacional japonesa, e a gente está muito feliz de estar aqui. Acredito que o processo de fazer parte do pacto tem muito mais a ver com uma autorreflexão dentro da empresa. Essa autorreflexão ela não é fácil, ela não é simples, mas ela é transformadora. Apesar de estar como CFO, eu gostaria de dizer que eu sou brasileiro, pai de uma criança negra, e para mim o mais importante é construir caminhos possíveis para a próxima geração. Como uma multinacional, vocês sabem que esse tema não tem sido fácil, ele é cansativo, mas eu tenho dito para os meus colegas que na história do tema negro na sociedade, nós já tivemos várias discussões, e em algumas delas nós tivemos que pensar em mudar nomes, terminologias, e eu quero dizer que eu não me importo de mudar de nome. Eu só não aceito não continuar em movimento. Então eu estou muito feliz de estar aqui e eu tenho certeza que esse processo vai ser transformador na Fujifilm, mas para a sociedade. E eu gostaria muito de ouvir a Jéssica, que é essa minha parceira dentro da empresa, que é uma mulher negra, periférica, fruto do projeto ProUni e que hoje lidera o tema diversidade na nossa empresa. Obrigada, Mé. Boa tarde, gente. Sou a Jéssica, estou coordenadora na Fuji de RH. Pessoalmente, eu me sinto muito feliz em estar recebendo esse certificado dentro de uma empresa japonesa, liderando todo esse projeto junto com a Educafro. Foi um processo transformador para mim pessoalmente, porque eu ganhei muito espaço de fala. Eu não considerava me colocar neste espaço em muitos momentos, principalmente estando na RH, liderando um projeto que fala sobre racial, sendo uma mulher preta. Então eu falava, vão falar que estou fazendo isso só para me beneficiar. Mas por que não? Né? Eu estou falando de toda uma sociedade, eu estou representando, então, a maioria do Brasil. Isso para mim foi transformador. Acho que a Fuji está num começo aí, a gente tem muito a seguir esse processo, esse projeto. É transformador para a empresa e vai ser um caminho que a gente começou a trilhar. Então, acho que é isso. Estou muito, muito feliz mesmo. E Educafro, obrigada. Foi incrível o processo.
Obrigada, gente. Agora tentem ficar um pouquinho mais juntinhos para nós fazermos uma grande foto de todos. Isso. Tá tudo. Deu, Fábio, aí? Deu? Deu, colegas? Muito obrigada. Parabéns! Parabéns, gente. Alegria, gente! Muito obrigada. Parabéns mesmo.